Então, eu vou dando a boa Bom, noite novamente a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos começar hoje o estudo efetivo do Missionários da Luz, primeiro capítulo, e o Wellington vai fazer então a nossa prece e a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. Não é, boa Wellington? noite a todos. Vamos lá. Jesus amigo, mais uma vez reunidos com amigos encarnados e desencarnados, somos gratos a Ti. Somos gratos pelas oportunidades que recebemos, somos gratos pelo amor que nos envia, somos gratos por este aprendizado. Que o estudo desta noite possa nos auxiliar a compreender um pouco mais quais as mazelas da vida e as dificuldades que passamos. Com essa doutrina abençoada, essa doutrina do amor que veio para ser o nosso suporte, o nosso amparo. Que possamos nesta noite receber toda a luz que necessitamos para encerrar a nossa semana, que foi bem complicada para cada um sabe das dificuldades que passou, para estar hoje à noite focado nesse estudo, para compreender um pouco mais do livro, do aprendizado e dessas reflexões. Que a paz possa nos envolver a todos. Que assim seja. Graças a Assim Deus. seja. Do livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, lição 131, Homens e Anjos. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 11. É lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias, umas para com as outras. A leviandade domina-lhe as conversações, a mesquinhez corrompe-lhes as atividades nos mais diversos setores da vida. Exceção feita aos sinceros cultivadores da luz religiosa. Quase todos os homens se conservam à porta de situações ásperas em que o esforço difamatório lhes envenena a vida. Alimentam antipatias injustas para com os irmãos de atividade profissional, pelo próximo que lhes não aceita as ideias, pelos companheiros que se não afinam com os seus princípios. E como a lei é de compensação e troca, receberão dos colegas e dos vizinhos as mesmas vibrações destruidoras. Guerras silenciosas nesse sentido têm por vezes secular, têm por vezes secular duração. Entretanto, o homem jactancioso está sempre rodeado pela ação benéfica de espíritos iluminados e generosos, que quanto mais revestidos de poder divino, mais se compadecem das fragilidades humanas, estendendo-lhes mãos acolhedoras para o caminho e jamais pronunciando juízos condenatórios diante do Senhor. Toda vez que fores compelido a analisar os esforços alheios, recorda a palavra de Pedro. Não te esqueças de que as entidades angélicas, mananciais vivos e sublimes de força e poder, nunca enunciam sentenças acusatórias contra ti diante de Deus. É, é quase um puxãozinho de orelha para nós a lição de hoje, né? E ele Puxãozinho ou começa. puxãozão? É um puxão e Aí, tanto. vamos cada um devagar, né? Porque dói na gente. Ele começa dizendo que enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra ele juízos blasfemos diante do Senhor, né? E o título Homens e Anjos vem nos mostrar que, sendo ainda homens e encarnados, temos todas as dificuldades, muitas coisas a resgatar ainda, muito a aprender, mas que o caminho é esse. Um dia seremos anjos e a cada dia é um pouco melhor se nos esforçarmos para isso. Mas ele puxa a orelha mesmo. É lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias, umas para com as outras. E é muito comum que as pessoas
costumam criticar umas às outras, né? Às vezes a pessoa quer apenas desabafar, quer apenas ser ouvida, e a outra pessoa está sem tempo, está com pressa, tem muitas coisas a fazer, resolver da sua própria vida, não dá atenção, ainda joga aquelas palavras meio atravessadas. Nós estamos encerrando agora o mês de setembro, em que se discute, trabalha o Setembro Amarelo, né, que é o mês de valorização da vida. E essas blasfemas e essas palavras proferidas, muitas vezes ferem mais do que um tapa, né? Chega a ferir mais do que a agressão física, porque agride a alma. E se nós não tivermos o conhecimento de como a outra pessoa está, a gente pode acabar levando-as a cometer alguns atos desnecessários e que nós acabamos nos tornando responsáveis. Ele continua dizendo que a leviandade domina-lhes as conversações, mesquinhez, as atividades nos mais diversos setores da vida. Essa mesquinhez corrompe-lhes, né? O egoísmo. Quanto egoísmo nós estamos vendo no dia a dia, exceção feita aos sinceros cultivadores da luz religiosa. Quase todos os homens se conservam à porta de situações ásperas em que o esforço difamatório lhes envenena a vida. Alimentam antipatias injustas para com os irmãos de atividade profissional, pelo próximo que não aceita as ideias, pelos companheiros que não se afinam com seus princípios. É tão difícil a gente se colocar no nosso próprio lugar, né? Eu vi uma mensagem hoje no Instagram falando, é tão difícil se colocar no seu próprio lugar, quanto mais no lugar do outro, porque a gente acaba olhando só para o próprio umbigo, né? A gente não consegue olhar no entorno. A gente, que eu digo, no geral, as pessoas no dia a dia, claro que temos pessoas que estão nos ajudando, que nos amparam, mas ainda, como diz a mensagem aqui, muitas pessoas não respeitam a opinião do outro e querem impor, não permitem que o outro tenha opinião diversa da sua. E como a lei é de compensação e troca, essas pessoas receberão dos colegas e dos vizinhos as mesmas vibrações destruidoras. Não é? Se ele envia palavras que vão ferir, essas pessoas fatalmente vão devolver para eles e para nós palavras que também vão nos ferir. Guerras silenciosas nesse sentido têm, por vezes, secular duração. Nós estamos aqui para resgatar coisas que nós mesmos deixaram para trás. Não é culpa de ninguém, não é? Não são as outras pessoas que estão fazendo e a gente vai pagar. Nós estamos resgatando guerras seculares que nós mesmos causamos. Entretanto, o homem jactancioso, alguém me explica esse homem jactancioso? É um termo novo para mim. Eu dei uma olhadinha. É orgulhoso, Hum, arrogante. faz todo sentido, né? Obrigado, Gi. O homem, Nada, então, querido. arrogante, né? Está sempre rodeado pela ação benéfica de espíritos iluminados e generosos. E quanto mais é vestido de poder divino, mais se compadecem das fragilidades humanas, estendendo-lhes mãos acolhedoras para o caminho e jamais pronunciando juízos condenatórios diante do Senhor. Ou seja, mesmo a gente errando, mesmo a gente escorregando, cometendo deslizes, nós temos amigos benfeitores que estão ao nosso redor, os espíritos iluminados e generosos nos amparando. Nós não estamos sozinhos nunca. E, por fim, ele termina o parágrafo dizendo que toda vez que fores compelido a analisar os esforços alheios, recorda a palavra de Pedro, né? Recorda o que ele está dizendo lá no início do texto, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra ele juízo blasfemo diante do Senhor. Não te esqueças de que as entidades angélicas, mananciais vivos e sublimes de força e poder, nunca enunciam sentenças acusatórias contra ti diante de Deus. Que um dia todos nós possamos ser anjos. Alguém complementa aí? O problema é que a facilidade, a palavra que ele usa é leviandade. Então, eu acho que, no fundo, todos nós ainda trazemos esse traço da leviandade no julgamento precipitado dos outros, principalmente se for de pessoas que não nos são simpáticas, não é? Então, a facilidade com que emitimos pareceres sem
propriedade, ou seja, sem um conhecimento mais profundo de causa, e a troco de nada. Então, eu acho que a gente é um vício, essa coisa da crítica é um vício. A gente aprender a ser complacente, a ser compassivo, é um exercício, tem que ser uma proposta nossa, algo que a gente, de alguma maneira, se esforce para ser, não é? Tem que botar na nossa cabeça que, olha, eu não posso falar mal do outro. Tá todo mundo falando mal. Bom, o que que eu posso fazer para amenizar isso? Porque eu acho que todos nós, de um modo geral, temos uma facilidade enorme para emitir julgamentos precipitados, né? E, e aí ele chama isso de leviandade da nossa parte. E essa outra parte que você já falou também, a facilidade com que nós temos, assim, implicâncias gratuitas, muitas vezes, contra A, contra B, contra C. Então, na medida em que certa pessoa não nos é simpática, nós já passamos, já rotulamos e automaticamente já começamos a interpretá-la com a nossa má vontade e começamos a ver coisas que muitas vezes não são realidades. E ele vai dizer que toda vez que nós, de alguma maneira, não estamos sendo verdadeiramente fraternos, emitimos vibrações, digamos assim, hostis ou antipáticas ou de rejeição, mesmo que elas sejam camufladas com palavras, ou querido, ou meu isso, né? Mesmo que elas sejam camufladas com palavras simpáticas, mas aquilo não é verdadeiro, a pessoa, ela sente, e automaticamente ela vai nos retribuir também sentimentos hostis, isso é da lei. Aí ele vai dizer que guerras silenciosas nesse sentido têm, por vezes, secular duração. E a verdade, há espíritos, a gente recebe, às vezes, nas nossas reuniões, espíritos que estão apegados a questões assim seculares, milenares. A gente se arrasta e, enquanto a gente não. Aí a providência divina coloca aquele nosso adversário para que ele seja acolhido pelo nosso ventre, para que seja nosso irmão, nosso pai, nossa mãe, para que a gente comece a ter um olhar diferenciado de compaixão. Mas enquanto isso não for verdadeiro, gente, aí o espiritismo é só retórica, tá? Só retórica. E eu acho que a gente precisa prestar atenção nisso, né? Aí a gente tá estudando o capítulo da Gênesis, em que Kardec fala sobre a propriedade dos fluidos, e que ele diz que os nossos sentimentos, eles atuam e interferem nos fluidos espirituais ao nosso redor. Então, e também nas pessoas. Então, olha só o nosso compromisso. A gente pode ter uma fala muito linda, ser muito gentil, ser muito agradável, muito simpático, mas se o nosso sentimento não corresponder a isso, aí a gente não vai sair da circunstância. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Eu gostaria de acrescentar que eu acho que isso acontece com todos nós, né? Muitas vezes na vida da gente. Mas às vezes, igual você falou, sem uma razão muito aparente, né? Simplesmente como ele colocou aqui. Simplesmente, às vezes, por um primeiro momento, uma falta de afinidade, né? De pensamentos ou de sentimentos. E isso acontece, inclusive, no meio espírita, às vezes na casa espírita, né, com companheiros e tudo mais. Eu mesmo já tive, ou família, né, e eu já tive essa situação algumas vezes na minha vida, mas é muito interessante também
que como que nós mesmos, como ele falou aqui, às vezes a outra pessoa não precisa nem ficar sabendo, você nem precisa se dirigir à pessoa. A partir do momento que você detecta isso, né? E você quer transformar isso, porque você já sabe, né, sobre essa questão aqui, né, da troca, enfim, da razão de nós estarmos aqui, uma questão, um propósito né, de melhoria íntima e tudo mais, você começa a fazer um trabalho contrário, né? Eu já fiz muito isso, de pensar, né, naquela pessoa, observar as suas qualidades e pensar, é, né, envolvendo nessas vibrações, em vibrações boas, como você falou, de uma forma sincera, querendo é, que se transforme esses sentimentos. E acontece mesmo, né? Aquilo se dissolve, né? Aquilo acaba. Então, aí que você vê mesmo, depois você fica, nossa, mas como é que, né? Havia aquele sentimento às vezes de antipatia, e depois não. Depois, às vezes, tornamos até amigos, né? Pessoas próximas. Então, assim, é muito bonito, né? Também a gente verificar as transformações, né? Porque como ele falou aqui, faz parte muitas vezes do nosso aprendizado, né? Como ele colocou aqui, as almas, os espíritos que já passaram por toda essas situações, eles se compadecem por quê? Porque eles já sabem que é assim, eles já viveram isso, né? Então, tem compaixão de nós porque sabe que a gente ainda está frágil em muitas coisas. Mas com esse aprendizado, a gente é capaz de transformar sim, porque eu acho que nenhum de nós quer, né, ficar arrastando essas coisas aí, como ele diz, séculos afora, que Deus nos livre disso, né? É muito ruim. Bom, então vamos lá para Missionários da Luz. João, quer começar a leitura? Começo o capítulo 1, né? O psicógrafo. Isso. Encerrada a conversação referente aos problemas de intercâmbio com os habitantes da esfera carnal, o instrutor Alexandre, que desempenha elevadas funções em nosso plano, dirigiu-me a palavra gentilmente. Compreendo o seu desejo. Se quiser, poderá acompanhar-me ao nosso núcleo em momento oportuno. Sim, respondi encantado. A questão mediúnica é fascinante. O interlocutor sorriu benevolente e concordou. De fato, para quem lhe examine os ascendentes morais. Marcou-se mais tarde a noite de minha visita e esperei os ensinamentos práticos alimentando indisfarçável interesse. Surgida a oportunidade, vali-me da prestigiosa influência para ingressar no espaçoso e velho salão, onde Alexandre desempenha atribuições na chefia. Entre as dezenas de cadeiras dispostas em filas, somente 18 permaneciam ocupadas por pessoas terrestres, autênticas. As demais atendiam à massa invisível aos olhos comuns do plano físico. Grande assembleia de almas sofredoras, público extenso e necessitado. Reparei que fios luminosos dividiam os assistentes da região espiritual em turmas diferentes. Cada grupo exibia características próprias. Em torno das zonas de acesso, postavam-se corpos de guarda, e compreendi, pelo vozerio do exterior, que também ali a entrada dos desencarnados obedecia a controle significativo. As entidades necessitadas, admitidas ao interior, mantinham discrição e silêncio. Entrei cauteloso, sem despertar atenção na assembleia que ouvia, emocionadamente, a palavra generosa e edificante de operoso instrutor da casa. Grande número de cooperadores velavam atentos. E enquanto o devotado mentor falava com o coração nas palavras, os 18 companheiros encarnados
demoravam-se em rigorosa concentração do pensamento, elevado a objetivos altos e puros. Era belo sentir-lhes a vibração particular. Cada qual emitia raios luminosos muito diferentes entre si, na intensidade e na cor. Esses raios confundiam-se à distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos e estabeleciam uma corrente de força bastante diversa das energias de nossa esfera. Essa corrente não se limitava ao círculo movimentado. Em certo ponto, despejava elementos vitais, à maneira de fonte miraculosa, com origem nos corações e nos cérebros humanos, e aí se reuniam. As energias dos encarnados casavam-se aos fluidos vigorosos dos trabalhadores de nosso plano de ação, congregados em vasto número, formando precioso armazém de benefícios para os infelizes, extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas. Dá uma paradinha, João. Não sei como é que está o Uhum. parágrafo, que eu estou sem o livro. Ah, tá. Não, justamente. O André aqui, né, já começa falando, né, desse interesse em participar, né, dessa reunião mediúnica, né? Aí o Alexandre já dá um toque nele, né? Fala, ó, de fato, para quem examine os ascendentes morais, né? Então, ó, você está indo lá, né? Não a mero título de curiosidade, mas sim lá para, né, para você, né, estudar, né, examinar os aspectos, os ascendentes morais, né, com sentimentos elevados, né? Então, ele já dá esse toque nele aqui. E ele vem, né, ele vem mais descrevendo aqui, né, que é um espaçoso salão, e que ele percebe, né, que ele vê, né, dezenas de cadeiras, mas apenas 18 permaneciam ocupadas, mas que atendia ali uma massa invisível aos olhos comuns do plano físico. Então, quer dizer, tinha umas centenas de entidades ali, que eram, né, que ele diz aqui que era uma grande assembleia de almas sofredoras, de um público extenso e necessitado. Aí que ele também narra aqui, né, descreve que esses irmãos ali eles eram separados, né, em turmas diferentes, né, de acordo com as características próprias que cada um ali exibia. Né, que tinha ali irmãos também que permaneciam ali em aspecto de vigilância, como se estivesse guardando o ambiente, né, mantendo ali né, a harmonia daquele ambiente. E que ele percebeu no exterior da casa, do salão ali, um vozerio, né, que era com certeza ali os desencarnados querendo adentrar no recinto, mas que tinha ali, né, um controle para que né, não eram todos que eram, né, percebe-se aqui que não eram todos que eram admitidos dentro do salão. Eu acredito que aqueles que tinham condições ali de receber né, que pudesse tirar proveito daquela reunião, eles eram admitidos ali ao interior, né? E que se mantinham em discrição e silêncio, justamente, acho que para não desarmonizar o ambiente, para que tudo ali fosse a contento, né? Fosse aproveitado, né? E aí ele vem e fala aqui, né? Que tinha lá, né? Um irmão que estava ali, né? Falando, né? Emocionadamente e que tinha grande número de cooperadores que velavam atentos e tal. Acho que, né? Aí ele narra aqui, né? Esses fios, né? Que ele reparou ali, né? Que esses 18 companheiros encarnados que ali estavam, eles se congregavam ali em pensamentos elevados, né? Em objetivos altos e puros, né? Só que cada um ali, né? Claro, com os seus padrões elevados ali de pensamento, né? Buscando as luzes do alto, eles emitiam vibrações particulares, mas que esses raios, eles eram diferentes entre si na intensidade e na cor, cada um nas suas particularidades, acredito que nas suas bagagens, nas suas aquisições espirituais,
emitiam ali uma vibração, uma tonalidade, uma intensidade, uma cor diferente, né? E que ele descreve que era aproximadamente 60 centímetros, né? Que se né, né, esses raios confundiam-se a distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos, e que eles se estabelecia uma corrente de força, né? De algo muito diverso da que se encontrava nas esferas lá. Né, que despejava os elementos vitais, a maneira de moleculosa, e que ele narra que essas luzes saíam dos corações e do cérebro, né? Essas forças é, se emanavam do coração desses irmãos encarnados e da altura do cérebro, né? E que esses irmãos, né, esses irmãos que estavam ali para receber esse auxílio, eles se beneficiavam dessas emanações, né, que os ajudavam por ainda estar muito apegados às sensações fisiológicas. Está ligado justamente por isso, porque a gente encarnado ainda emite vibrações para esses irmãos que ainda estão muito apegados à matéria. Então, eu acredito que a espiritualidade se utiliza desses fluidos, dessas vibrações, emanações que nós, quando encarnados, poderemos satisfazer muito mais esses irmãos desencarnados que ainda estão muito apegados à matéria. Ele encerra aqui, né? Acho que é o que ele trouxe Então, aqui. é muita coisa na realidade, né, nesse É, trecho, mas a gente sabe que cada reunião tem características próprias. Então, a gente sabe pela própria literatura espírita que na reunião mediúnica, que é o que essa reunião deixa Pedro, Oi. não, rapidinho. Parece que aqui, nesse caso aí, nessa parte que o João viu, era naquelas reuniões de antigamente em que havia a parte mediúnica junto com o estudo, né? Que aqui parece que tem uma palestra e depois Sim, vai né, ter olha só, trabalho mediúnico. na realidade, a gente segue muito até a orientação também do Hermínio Miranda, a gente não começa uma reunião mediúnica sem um mínimo de preparação, de harmonização. Então, por exemplo, na nossa reunião mediúnica, nós lemos a página de abertura, que no momento é Vinha de Luz, não comentamos, porque se optou por não comentar, porque a gente está lendo um trechinho, sempre em função de coisas que tenham a ver com as questões mediúnicas. Então, no momento, nós estamos estudando diversidade dos carismas, é um pouquinho, momentos são poucos, é um espaço pequeno, mas aí a gente parte para a reunião mediúnica. Ele aconselha que se fale, não se comece uma reunião mediúnica assim, vamos começar a reunião mediúnica, então vamos lá, concentra. Não é assim, a gente. Só que antigamente, às vezes, tinha uma preleção, antigamente, né, a gente tem que entender que nos primórdios assim do espiritismo era comum, por exemplo, você levar pessoas para tratamento numa reunião mediúnica, e você levava as pessoas envolvidas. O próprio André Luiz vai fazer narrativas dessas, em que as pessoas estavam em tratamento desobsessivo e elas participavam da reunião e elas assistiam à reunião, né? Hoje, não se aconselha, primeiro porque às vezes a pessoa não está nem ali, digamos assim, de corpo e alma, ou ela está inquieta, ou ela está longe, ou enfim. E tem algumas casas que até, nós conhecemos casas assim também sérias, que elas chamam as pessoas que estão em tratamento, elas ficam numa outra sala com alguém que está fazendo estudo, enquanto a reunião mediúnica está acontecendo num outro ambiente da casa, tá? Na nossa casa, nós optamos por não direcionar as reuniões mediúnicas. Elas não são, quando eu digo direcionar, eu digo assim, não somos nós que direcionamos. A gente estou levando tantas pessoas para a reunião de desobsessão. Não é assim que acontece. A gente sempre se submeteu
a espiritualidade naquilo que ela acha primordial e daquilo que a casa e os membros, né, podem oferecer. Então, a gente participa das reuniões, a gente pode colocar os nomes, etc. e tal, mas nós não fazemos evocação. Vem aquilo que é espiritualidade. Então, recentemente, um amigo me deu um caso, me conta o caso, aí às vezes a gente já se envolve. E, olha, se vier alguma coisa, você me avisa. E aí não veio nada específico. Às vezes, uma outra pessoa que a gente entra em contato, que a gente conversa, que às vezes não foi nem ali para o caderno, mas que a gente está. Aí vem espíritos com relação àquela pessoa, vem situações. Então, porque tem um lance, digamos assim, que a gente fica achando que a gente vai colocar no tratamento e automaticamente a espiritualidade vai pegar assim, arrancar a força. Então, se eu pegar uma era, imagina uma planta aquela planta de boia, por exemplo, que ela se enrosca e ela cria raízes e tira a seiva da árvore. Se você arrancar, como o próprio exemplo que o André Luiz dá em alguns momentos, se você arrancar, você pode matar a árvore, porque você vai abalá-la a tal ponto, né, acaso, sem que se você retirar a simbiose entre obsessor e obsidiado é tão profunda que, se você os separar sem uma preparação, pode haver o desencarne. Então, mas as pessoas, às vezes, elas querem se livrar do problema, mas às vezes elas não querem se livrar daquela companhia. Muitas vezes os espíritos são afastados, mas a pessoa chama porque ela sente falta daquela presença, daquela simbiose é, é, energética, psicológica, não é? Então, a espiritualidade ela precisa ter condições, ela só vai trazer espíritos em condições que podem, por alguma razão, serem retirados de verdade. E, às vezes, esses espíritos são retirados e daqui a pouco eles voltam, porque a pessoa não muda o comportamento, a pessoa não faz, ela acha que você pode contratar o faxineiro faz a faxina e você continua sujando e a casa vai ficar limpa? Não, se você continua lá com o mesmo comportamento. Então, a gente percebe o seguinte, que nas reuniões públicas a gente sabe que é permitido, quer dizer, há uma seleção, sempre há uma guarda, mas é permitido uma galera muito maior e muitos dos nossos acompanhantes são aceitos nas reuniões públicas, quer dizer, nós e a galera que está com a gente. Porque não pensemos que estamos assim, ó, como, sabe, princesas e príncipes com pajem assim nos protegendo, não é isso. A gente tem uma galerinha, mas na reunião mediúnica, a seleção ela é mais rigorosa, porque ela precisa de maior cuidado, de maior concentração, de maior. E aí o que acontece? Essa galera é barrada ali naquela parreira, né? E eles muitas vezes ficam lá, os impropérios. E o que o André Luiz vai colocar, né? Acho que depois nos domínios da mediunidade ele coloca isso, que muitos desses irmãos eles são retidos meio que na pressão para que nós sejamos beneficiados, para que nós possamos trabalhar mais, para que nós muitas vezes sejamos beneficiados. Mas a pessoa mal sai de lá, aqueles espíritos, opa, já nos dão os braços de novo. O André Luiz conta isso muito bem nos domínios da mediunidade. Né? Vocês devem lembrar o caso daquela senhora, do filho, etc. e tal, e do pessoal que estava ali esperando. E aí eles comentam: na reunião é tão bom, a gente me sinto tão bem, mas a gente mal volta para casa, aí enfrenta a realidade e volta tudo. Mas a verdade é que a gente não tomou o propósito de verdade de mudança. Então, ele vai falar dessa corrente vibratória, desse cerco de proteção que é sério, né? Vai falar também da seleção dos nossos irmãos
necessitados de acordo com a característica. Então, se temos suicidas, se temos mães que faliram, estão com problemas com relação ao aborto, eles normalmente são colocados em grupos e isolados por várias razões. Primeiro, para que eles possam ser melhor beneficiados. Segundo, para que eles não agravem a condição dos outros, do outro grupo e vice-versa. Então, a gente vê que a espiritualidade ela é toda organizada. E aí ele vai mostrar também que a frequência espiritual é muito maior do que a frequência de encarnados. A gente vê até nas nossas reuniões, as nossas reuniões mediúnicas são grupos pequenos, que, aliás, Kardec diz que o grupo da reunião mediúnica, o ideal é 8, 10, 12, máximo 14, né? O máximo, por causa de você conseguir uma harmonia vibratória, e aí um grupo mediúnico, antes de mais nada, ele tem que estar afinado pelo sentimento. Então, aquilo que a gente viu desses entreverizinhos, vai dizer, mas vai dizer que não tem? Olha, a gente trabalha, né, Ana e seu Antônio estão aí, como a gente se bate com isso, né? E como a gente fala, ó, gente, deixa o melindre em casa, não dá para sentar numa reunião mediúnica, a pessoa ressentida com o outro. Acaba a reunião. Não, mas é um problema meu. Não, não é seu. Você está aqui, está com sentimento. Não, mas o problema é que eu briguei. Então, às vezes a gente tem pessoas, aí você vai dizer, que beleza, é marido e mulher. É uma beleza se eles forem muito fraternos e extremamente harmoniosos. Porque se eles tiverem discutido em casa e vão para aquela reunião e vão sentar ali juntos, não vai dar certo. Vão interferir na reunião toda. É mãe e filho, mas tiveram um pega para capar, se desentenderam, trocaram farpas, não vai dar. Não, mas eu só briguei com o vizinho. Mas como é que a gente vai para lá com o coração, sabe? Como é que vai? Aí a gente precisa, eles sabem, eu digo sempre, gente, vamos dar passe. Aí todo mundo, estou sempre pronto para dar passe. Eles podem dizer que eu sou chata pra caramba. Eu digo, gente, eu tenho medo desse pessoal que diz que está sempre pronto para dar passe. Ultimamente eu não tenho dado por causa da minha tosse, que eu fico assim, às vezes tossindo e eu fico coisa. Mas se não fosse a tosse, mas se por alguma razão, emocionalmente, eu acho que meu coração não está limpo, eu não posso ir lá dar passe. Eu vou dar passe só por quê? Né? Porque aí eu esqueço que a espiritualidade está ali e me envelopando, né? A menina que tem até evidência, ela cansa de ver, diz assim, olha, hoje só, só esse grupo aqui trabalhou, porque o pessoal estava envelopado, né? Colocamos encapsulado. E a gente acha assim, não, a espiritualidade resolve tudo. Gente, vamos amadurecer um pouquinho. O que a gente tem que fazer, né? Aí você vai dizer, mas nós somos humanos, mas vamos, assim, já que a gente consegue prestar atenção, já que a gente estuda, então, se eu tenho o hábito de ficar criticando, eu não posso passar a tarde inteira falando mal dos vizinhos e ir para a reunião mediúnica para dar passe. Gente, não dá, não dá. Aí você vai me dizer que isso não acontece? Acontece, acontece. Mas é por isso que os amigos espirituais dizem que os grupos pequenos têm produção, do ponto de vista espiritual, a espiritualidade consegue muito mais do que em grupos grandes, né? Porque é importante que o grupo seja uníssono. A gente tem as diferenças, tudo bem, mas tem que trabalhar isso de verdade, mas trabalhar mesmo. E eu falava sempre para eles lá, eu digo sempre para o nosso grupo,
sempre falava, gente, o trabalho, não se preocupe com muita frequência a casa. O trabalho primeiro do nosso grupo é a harmonização dos componentes do grupo, não é? Não é, Aninha? Não falava sempre trabalhando isso? A tarefa mais importante é que a gente possa, e a gente está na casa, né? A gente vai fazer 30 anos na casa, né? Porque a gente já vem junto há algum tempo mais, e a gente vai aprendendo a ser irmão, né? Vai aprendendo a ser irmão. Mas não é fácil, não. E aí eu acho que a gente tem que ser verdadeiro, porque quando fica aquela coisa assim, meio oba-oba, e aí é complicado. Deixar vocês falar um pouquinho. Fala, Verônica. Estou vendo você balançar a cabeça. Não, estou só concordando. Não, senão fica parecendo que o movimento espírita é nosso lar aqui na Terra, não é? Aí a gente passa para os outros que nós somos, assim, figuras já meio que angelicais. E aí, gente, não é nada disso. Não é nada disso. A dificuldade que a gente tem de acertar o passo, a dificuldade. E é importante que a pessoa perceba que, olha, a gente está igualzinho a você, igualzinho. A única diferença é que a gente tem os livros assim à mão, não vou nem dizer no coração, mas à mão, com mais constância, então temos uma responsabilidade maior, né? Quem que ia falar aí? Edith, você ia falar e calou ali? Pois é mais até um esclarecimento, que assim, para mim, né? Aqui o que eu estou entendendo que é uma reunião, porque o Alexandre, o que me parece que ele é que vai fazer que vai ser o instrutor aí nessa reunião, mas que é no plano espiritual. Ele está lá. E aí ele vai. Essas 18 pessoas, Estão né, porque são encarnadas. dezenas de cadeiras, mais 18 pessoas encarnadas. E Sim. não existe um público, não é isso? Então, não Não, existe um público. essas 18 pessoas. São só as 18 pessoas, é isso? Olha só, essas 18 pessoas, eu acredito que seja uma reunião mediúnica, embora em reuniões públicas, né, quando a pessoa dispõe, também há a psicografia, digamos assim, em determinadas palestras, em determinadas. Se você tem uma pessoa que possa servir, a espiritualidade utiliza isso, né? Se você tem, eu vou fazer tem uma palestra na nossa casa, se eu tiver disponibilidade de ter um médium, um psicógrafo que possa sentar ali, às vezes ele durante a palestra vai psicografar. Não é uma reunião mediúnica, mas há esse intercâmbio. O Alexandre, ele é o diretor, eu diria diretor, coordenador, alguma coisa assim, dos trabalhos da reunião mediúnica. Então, olha só, na reunião mediúnica, você vai ter os protetores individuais de cada médium. Então, a Edith normalmente tem a nossa irmã Ângela, que cuida ali da Edith, etc. e tal. O João tem o nosso irmão, que é um irmão familiar que cuida. O outro, a Maitê, a Gisele, cada um de nós, quando nós vamos montar uma reunião, cada um de nós é tutelado, tem assim aquele protetor familiar, digamos assim. Eu digo familiar porque não é o guia espiritual. O guia espiritual normalmente é guia de um grupo, é um espírito muito mais elevado que, por exemplo, eu acredito que a família Recanto tenha um guia espiritual, né, que está muito mais assim. Mas nós temos aquelas pessoas mais diretas. Então, na reunião mediúnica, você vai ter aquela pessoa que está ali, aí ela vai poder dar uma mensagem, ou vai incorporar, ou te vai ajudar na vidência, ou vai te ajudar no desdobramento. A gente vai ver que tem N possibilidades, mas tem um coordenador espiritual daquela reunião, que aí, no caso, é o Alexandre, que vai. Todos os outros espíritos vão estar sob o comando e orientação dele.
né? A disciplina é fundamental na reunião mediúnica, fundamental. Eu digo sempre, ó, reunião mediúnica, eu gostaria muito de participar. Se não estiver com o propósito de abraçar isso com uma seriedade a longo prazo, não abraça. Não abraça. Porque você vai, de uma certa forma, abrir canais, se colocar, e aí você depois não quer levar aquilo a sério, e aí a coisa fica complicada. Então, se a pessoa não tem disponibilidade por alguma razão, né? Então, eu digo que reunião mediúnica é prioridade zero. Eu estou aqui, no momento está sendo minha prioridade zero. A minha filha está na estrada com as crianças desde 9 horas da manhã, acabou de chegar aqui, eu ouvi as crianças aqui, chegaram a vir bater aqui ao quarto, mas eu não pude ir lá recebê-las, porque né? Então, são algumas coisas que começam a pesar, né, nesses nossos compromissos, né? Mas, mas alguém quer falar alguma coisa? O Wellington está querendo falar alguma coisa? Não? Então, vamos prosseguir, Verônica? Semelhantes forças mentais não são ilusórias, como pode parecer ao raciocínio terrestre, menos esclarecido quanto às reservas infinitas de possibilidades além da matéria mais grosseira. Detinha-me na observação dos valores novos de meu aprendizado, quando meu amigo, terminada a dissertação consoladora, me solicitou a presença nos serviços mediúnicos. Demonstrando-se interessado no aproveitamento integral do tempo, foi muito comedido nas saudações. Não podemos perder os minutos, informou, e, designando reduzido grupo de 6 entidades próximas, esclareceu: esperam ali os amigos autorizados. A comunicação? Indaguei. O instrutor fez um sinal afirmativo e acrescentou: nem todos, porém, conseguem o intuito à mesma hora. Alguns são obrigados a esperar semanas, meses, anos. Não supunha tão difícil a tarefa, aduzi espantado. Verás, falou Alexandre gentil. E dirigindo-se para um rapaz que se mantinha em profunda concentração, cercado de auxiliares de nosso plano, explicou atencioso: temos 6 comunicantes prováveis, mas na presente reunião apenas compareceu um médio em condições de atender. Desde já, portanto, somos obrigados a considerar que o grupo de aprendizes e obreiros terrestres somente receberá o que se relacione com o interesse coletivo. Não há possibilidade para qualquer serviço extraordinário. Julguei que o médio fosse a máquina, acima de tudo. Ponderei. A máquina também gasta, observou o instrutor, e estamos diante de maquinismo demasiadamente delicado. Para aqui? Pode comentar, Verônica, se quiser. Tá. Então, aí, André Luiz vem falar daquelas forças que o João já tinha explicado, né? Das forças que saíam dos encarnados, que se juntavam, se aglutinavam com as do plano astral para beneficiar todos aqueles sofredores, todas aquelas entidades que estavam ali à espera de algum tipo de consolo, de tratamento. Então, ele vem falar que isso não são forças ilusórias, né, como pode parecer à primeira vista para o nosso raciocínio aqui na Terra, né? Mas que, como ele coloca aqui, que temos reservas infinitas de possibilidades além da matéria grosseira, porque a gente não tem conhecimento nem dimensão realmente da força que é, né? Dessa energia, toda essa energia como se fosse uma usina mesmo, né? Congrega todas essas energias, tanto nossas como encarnados, como também do plano astral. A gente não consegue dimensionar
a capacidade, né, e a quantidade dessa energia. Aí, logo após, André vem descrever que ele foi chamado até ali, né, até quando se começaria a reunião mediúnica, né, que estava tudo muito cronometrado, tudo muito organizado, então Alexandre falou que não podia ter tempo a perder, nem poderia ficar explicando para André Luiz muita coisa ali. Então, que havia ali 6 entidades desencarnadas que estavam aptas a, a serem portadoras ali, não, se prestarem à comunicação, né? Se prestarem ao intercâmbio com o encarnado. Mas que alguns, né, nem todos vão conseguir fazer isso ao mesmo tempo, que alguns têm que esperar algumas horas, como ele coloca aqui, outros meses, alguns até anos, porque não é uma tarefa muito simples, requer uma conjunção de fatores, tanto do nosso plano quanto do plano deles também, né? E aí, ele colocou aqui que essas 6 comunicantes prováveis, temos 6 comunicantes prováveis, mas na presente reunião compareceu apenas um médium em condição de atender, ou seja, daqueles todos que estavam ali, apenas um estava na condição de receber a comunicação. Então, ele explica para aquele que vai fazer o intercâmbio que ele não pode se ater a nenhuma questão particular, que ele tem que atender, passar a mensagem que seja apenas de interesse coletivo. Não há qualquer possibilidade para serviço extraordinário, porque os recursos são poucos, né? Já demandam um grande esforço da esfera espiritual. Então, o comunicante, aquele que vai passar a mensagem, ele tem que ser bem objetivo e atender ao interesse de todos, né? E André fica um pouco espantado, né? Que ele achou que fosse simplesmente, o médio fosse simplesmente uma máquina, né? Estando ali disposta para a comunicação, ela se daria de qualquer forma, mas Alexandre explica para ele que não é assim, e que esse processo, né, de intercâmbio é um processo bem delicado e que, apesar do corpo físico ali ser considerado ali por ele uma máquina, ele também demanda atenção, ele também gasta, então é um processo bem cheio de nuances, né? Acho que vocês podem explicar melhor que eu aí essa parte, né, que vocês vivem na prática. Tá sem som. Mas não temos assim, né, aquela tal história. Entendemos, mas você visualizou, você tem o conhecimento técnico, por exemplo, você pega o Décio Iandoli Júnior para explicar, ele tem conhecimento, digamos, da parte, né, biofísica para ele falar com propriedades, conhece o organismo, conhece, estuda essa parte, ele é um pesquisador que alia a ciência e a espiritualidade, então ele pode falar com mais propriedade. O que a gente entende, o que eles dizem, o André Luiz fala, dessa nossa força nervosa. O nosso pensamento é matéria. Então, se você está lá, você está vibrando, você está emitindo força que, digamos assim, que ela vai ter que ser reposta. Tanto é que ele vai falar depois que o médium, antes de ir começar o trabalho, ele já é submetido por um tratamento, ou seja, por passes, não que ele tenha que receber passes aqui dos encarnados, mas espiritualmente ele é tratado para que sejam equilibradas as suas energias, para que ele não tenha perdas graves que possam repercutir em enfermidade. Aí, por isso que a gente diz, e a mediunidade praticada ao Deus dará, sem critério, sem um cuidado, sem uma proteção de espíritos nobres? Porque quando a gente está falando aqui da mediunidade sendo tutelada por espíritos nobres. E a pessoa que trabalha assim, não é?
Aí por isso que tanta gente diz assim, não, médium às vezes enlouquece, fica assim, fica assado, mas podemos ficar, não é? Podemos ficar. E então a gente precisa realmente de muito equilíbrio e de contar, né, ter a certeza desse amparo. E para a gente ter a certeza de que estamos sendo amparados, a gente tem que fazer a nossa parte. Eles não pedem muito, né? Só pedem que a gente possa agir como uma pessoa de boa vontade, uma pessoa de bem, uma pessoa séria, uma pessoa ética. Aí vai começando, vai crescendo. Aí a gente vai tendo um pouquinho de dificuldade, mas eles sabem que nós estamos no processo de tentar melhorar, né? Gente, eles sabem disso, não é? E vão nos aceitando. E aí, quando Kardec diz, como a gente conhece o bom espírito, ele diz pelo esforço que ele faz em se melhorar. Então, aquele que já é sempre quase certinho, ele tem um errinho de nada, ele está errando mais do que eu sou toda errada e estou me esforçando para vencer um pouquinho, né? Então, o que é levado em consideração é esse esforço que a gente faz para melhorar. Vou lá fazer a prece, o Wellington. O Wellington está fazendo o papel certinho da Babi aí. Gente, então, a gente hoje não tem a glorinha, não tem a música, mas nós temos a mente. E a nossa mente é poderosa. E podemos fazer com que as nossas antenas psíquicas e espirituais ultrapassem as barreiras do espaço e até do tempo. Hoje, Senhor, queremos te agradecer pelo amparo com que nos envolves a todos. Apesar das turbulências, das dificuldades, sentimos, Mestre querido, que a tua mão nos sustenta. Hoje pedimos especialmente pela nossa irmã Rosângela Constantino Pereira. Ela foi fazer uma cirurgia cardíaca, pretendia viver, estava cheia de esperança e de otimismo, mas era a sua hora e não resistiu. Temos a impressão, Senhor, que ela deve estar um pouco confusa e atordoada. Então pedimos que a tua misericórdia possa envolvê-la, que possas ampará-la e que possas também amparar a sua família. Nosso cunhado, Roberto, que ainda não tem muita intimidade contigo, seus filhos, seus netos. Ampara a todos, Senhor. Conduze-os, ilumina-lhes os corações, ilumina-lhes as mentes. E pedimos não só por ela, mas por todos aqueles irmãos que foram convidados a retirar-se do corpo e que não se encontram preparados para a viagem. Que os teus mensageiros possam acolhê-los, possam auxiliá-los, possam ampará-los. Pedimos especialmente pela nossa irmãzinha Natane, que às vezes se sente atraída pelas questões familiares. Fortalecei-a, Senhor, minha amiga. Jesus está no leme de nossas vidas. Somos todos filhos de Deus.
Ele não deixará nenhum de nós no esquecimento, à deriva. Confia. Submete-te à vontade do Senhor, para que você possa se instruir e se fortalecer espiritualmente. Recebe o nosso abraço, a nossa saudade, o nosso carinho. E segue com o Pai. Pedimos por todos os espíritos que se encontram em nosso redor, pelos nossos familiares, por aqueles que nos foram caros e que já se encontram na pátria espiritual. Pedimos também por aqueles, Senhor, que ainda têm dificuldade para compreender os teus desígnios. Clareia essas mentes atribuladas. Ilumina, Senhor, as nossas vidas. E muito obrigada por esse momento de emoção, por esse momento em que podemos falar contigo, por esse momento em que podemos sentir que nos abraças, que nos acolhes, que nos amparas. Muito obrigada, Jesus. Que assim seja. Tem que parar de gravar. Gente, essa mesinha é tão pequenininha que o